Olá, meus amores, bem-vindos a mais um Respira e Restaura aqui no canal Circuito Aberto. Então, se você ainda não segue, começa a seguir, ativa o sininho, curte, compartilha, chama todo mundo para assistir, porque hoje eu tenho uma convidada aqui que, se você nunca conheceu, a partir do momento que você conhece, você já começa a admirar, mas se você já conhece há muito tempo, é uma daquelas que dá um baita orgulho, porque que história linda, maravilhosa. Uma guerreira que eu tenho a honra de conhecer desde muito guria. Então, estou recebendo aqui Paty, maravilhosa. Deixa eu ver. Professora de inglês, já foi dona de curso, hoje é psicanalista. Que mais, Paty? Fala pra mim. É onde o universo me enviar, maravilhosa. Eu tô indo. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vinda. E vamos bater papo. Vamos bater papo. Eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser a pergunta que vai permear a nossa conversa até o final. Sim. Depois de tantas coisas da sua vida, por que psicanálise? Vou te dizer a frase central. Ajudar a curar almas de maneira estruturada. Maravilhoso. Perfeito, né? Porque o mundo precisa. Psicanálise, o mundo precisa muito disso. A gente está a gente até conversou também já um pouquinho, né? Bem conversando um pouco sobre isso. O mundo está muito nesse caminho de busca. Existe, eu vejo esse movimento, todo mundo vê, claro, esse movimento de busca. Mas ainda tem uma euforia muito grande, um desespero muito grande. Então a gente precisa de estruturar isso. Porque há um caminho, de fato. O caminho para o autoconhecimento, apesar dele ser totalmente único, cada um vai traçar o seu, né? Você teve as suas escolhas, o seu caminho, eu o meu. Mas, apesar de uma certa forma ele ser único, a gente tem como dar um norte. Sim. A gente tem aí, até mesmo a própria ciência, dentro do que a gente já sabe sobre a mente humana, que te dá um suporte para conseguir fazer um trabalho legal com uma pessoa e ajudar a romper essas barreiras de vencer traumas, transformar e ressignificar o que é necessário, para poder conseguir sentir que tá vivendo uma vida mais plena, uma vida que vale a pena ser vivida. Sim. Não é excluir os traumas, né? É olhar para eles e fazer as pazes com eles, falar assim, cara, vocês existem, ok, como é que a gente vai conviver aqui? Porque não dá para vocês ficarem bloqueando o meu caminho para todo sempre. Né? Exatamente. A neurose, né? Esses traumas, essa neurose que a gente tem, ela tem sempre alguma coisa para ensinar pra gente. O que eu percebo é assim, normalmente, a pessoa, até por não ter consciência, porque isso é inconsciente, que nossa neurose, na maior parte das vezes, ela é inconsciente, né? Então, como normalmente a pessoa não tem consciência, ela entra em uma de por que isso está acontecendo comigo? O processo da vitimização. Nossa, e aí exatamente. E aí ela cria um campo de resistência absurdo e não sai daquilo. Aquilo continua, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em amadurecimento em termos de espiral, né? É como se você ficasse naquela espiral, mas no mesmo movimento. Ele não sai, ele não amplia. Sim. Porque você nem para baixo, nem para cima. Ele fica no mesmo movimento. Porque você não tá aprendendo, você tá resistente. Então, você segue passando por aquilo. Não é porque você merece coisa ruim, porque você merece aquele desastre. Não é por nada disso. É porque você ainda não conseguiu enxergar o ponto de evolução ali. É isso que eu preciso aprender. A resistência, as coraças todas ali super fechadas, né? Exatamente. Então, e aí culpa todo mundo, menos não toma responsabilidade, né? Não tem. Continua fazendo as mesmas escolhas. A gente não tem autorresponsabilidade, não tem autodomínio. Porque o caminho do autodomínio, ele é fundamental pra gente conseguir se desenvolver. Com certeza. Para ter disciplina, para ter, né? Para fazer tudo que a gente tem que fazer. Senão a gente fala, hoje não. Sim. Preguiça. Você vê, eu comentei contigo. Hoje, por exemplo, quando eu vim pra cá, eu não queria ir fazer o que eu tinha que fazer. Inclusive, até minha rotina de exercício. Que eu sou super disciplinada. Mas eu falei, não. Vai. Faz. Pode fazer fazendo uma repetiçãozinha, pegando um pouquinho mais leve, né? Mas não deixa de fazer, não negocia com o inegociável. Não, porque isso é inegociável. Exatamente. Porque se você não cuida de você, você vai cuidar de quem? Exatamente. Como? Eu costumo dizer para os meus pacientes que chegam lá na minha sala
que tipo, ai, porque eu curo, porque eu faço tudo pra todo mundo, e você tá em qual, né, lugar dessa lista? Porque a maior manifestação de amor que você pode ter pelo outro é se amando primeiro. Exato. Porque daqui a pouco você sucumbe e todo mundo que você ama, ninguém vai ter você mais. Então, cuidar de você é um ato de amor não só por você, mas pelo próximo. Sim. Né? Por quem conta com você, quem tem, né, uma relação afetuosa, quem tem uma relação profissional com você. É um jeito, cuidar da gente é um jeito de cuidar do outro, né? Só que é interessante, né? Porque até a gente chegar nesse nível de consciência, até você dar esse pulo, aí é o tempo de cada um, entendeu? Porque, por exemplo, você pode ter, às vezes, até vamos supor, você pega uma jovem ou um jovem de 16 anos que pode novinho já ter esse nível de consciência, ok, pode. Mas, normalmente, essa pessoa só vai adquirir esse nível de consciência lá na frente, depois que ela já passou muita coisa. Depois que ela já quebrou muita cara, ela já passou por várias situações e até mesmo por um processo terapêutico que ajudou de maneira organizada, né, veio estruturada para poder trazer ali a pessoa para aquele centro. E aí é aquela história, não importa quantas vezes eu saio do centro, mas quantas vezes eu volto para ele. É saber que existe o centro, né? O caminho para voltar para o centro. Sim, porque aí a gente sai da ilusão, que é uma ilusão e a mídia vende isso, de que a vida ela é para ser divertida o tempo todo. Queria. Né? Não rola. Ao mesmo tempo, a gente também tem a seguinte fala. Não, é a oposta, né? É pra ser muito ruim. E você que tem que enfrentar isso. Para de frescura. Tá, calma aí, gente. Pera. Cadê o caminho do meio, né? O equilíbrio. Cadê disso? O equilíbrio? O equilíbrio sim, a vida é um caos delicioso. E é isso. E é você estar pleno e se sentindo pleno no desenvolver-se. Maravilhoso. Né? E isso é muito bom, né? Porque dá uma vontade de viver diferente, Nossa, né? E assim, eu acho que esse caminho do centro, da gente ter certeza desse caminho do centro, né? Ainda que a gente saia, né? E a gente tenha o caminho de volta, é importante porque, assim, a vida, ainda que a gente faça vários planos, que nem a gente estava falando agora, né? Eu fiz o plano de que eu vou fazer de hora, que aí depois eu vou fazer isso. Cara, a vida... O meu terapeuta fala, olha, a vida está cagando para os seus planos. Uhum. Ela acontece. Ela acontece, então você se programou toda bonitinha, seu ascendente em virgem, chegou, planilhou tudo. Amor, a vida vai chegar, o seu cachorro vai passar mal, o seu gás vai acabar, e não sei o que, e tá. Só que se você não tem o caminho do centro, e essas coisas acontecem, você desregula. Aí você desespera, aí você tem crise de ansiedade, aí não sei o que, aí você desiste, joga tudo pro alto, também não quero fazer mais nada. Calma, cara. Volta, né? Eu costumo dizer que eu sou sempre o meu caminho do meio, esse centro, né? Eu voltando pra mim, eu tô voltando pro caminho. Sim. Quando eu tô muito para todos os lugares, eu não tô em lugar nenhum. Quando eu volto nos meus processos de meditação, respiração, não, agora eu achei. E o meu corpo sente o que é verdade e o que não é. Então eu respeito muito as minhas sensações, né? Diante daquilo que eu tô percebendo que o mundo tá me oferecendo. Então eu acho que é muito sobre isso, né? A vida não tá aí pra gente, pros nossos planos. Sim. Até inclusive se a gente partir do seguinte princípio, de que há algo inexplicável acima de nós. Aí acaba entrando também um pouco da espiritualidade de cada pessoa. Sim. Não falando de religião, mas de espiritualidade. Total. Né? Então, quando você coloca esse componente do invisível, eu não sei, há algo maior. Eu não sei explicar o que é. Maior e forte, né? Isso. E aí, quando a gente também se permite, também se abre para isso, e entende que, na verdade, isso é superior a nós, porque em que sentido que eu tô falando isso? Porque entra a nossa questão do nosso ego, né? Então, a gente tem sim uma tendência à soberba. A gente tem sim uma tendência a achar que a gente sabe mais do que o outro. Entendeu? Mas eu sei isso. Carol não sabe. Ela não sabe, mas eu sei. Tá, mas você pode até ter aquele conhecimento. Ok?
mas existe algo acima de você. Então, você não tem domínio sobre isso. Logo, aí a gente leva pra questão de, tá, mas cadê a sua humildade diante disso? Né? E aí, quando você tem alinhada a tua espiritualidade, você já começa a trabalhar mais isso. Isso já vai ficando mais claro. Você já não vai ter a tendência de ter esse olhar para as pessoas. Você já vai ter um olhar de acolhimento. Sim. De acolhimento. Até do autoacolhimento. Né? Exato. Do seu e do outro, né? Eu tenho reparado, por exemplo, quando acontece uma situação desagradável comigo, porque isso acontece com todos nós, a vida né? Tá a gente tem aborrecimento. Então, quando acontece uma situação chata, um aborrecimento, eu já começo a refletir. Tá, primeira coisa, o que eu preciso aprender com isso? Porque isso é fato. Tem alguma coisa para aprender com aquilo. Sempre. Né? Seja algo que aconteceu em função de uma ação minha, ou seja algo que não foi do meu alcance, que foi externo, mas simplesmente aconteceu. Então, tem alguma coisa para aprender. E a outra é nesse sentido, quando tem uma outra pessoa envolvida, que eu penso no que eu preciso aprender daquela situação com a pessoa e também procuro acolher na minha mente mesmo a pessoa mas o que será que Carol estava sentindo nesse momento quando ela falou comigo? Porque se você reparar, a tendência também é o quê? É não olhar para o que você está sentindo. Eu olho só porque eu tô sentindo. Sim. E aí, te responsabilizo pelo que eu sinto. Exato. Né? Então, tudo bem a gente sentir, mas vamos entender também o que o outro tá sentindo e aprender a se posicionar de forma madura, de forma adulta. Sim. E não lá na minha criança ferida, que a nossa criança tá lá dentro. Às vezes ela tá ferida, ela vem fazendo birra. Sim. Principalmente no campo financeiro, né, cara? Como a criança aparece para desestruturar nossa criança lá de trás, né? Muito. Muito. E aí a gente muitas vezes não toma decisões que não são acertadas, né? Tanto nessa área quanto em outras áreas também. Mas por quê? Porque a gente não vai pro campo da razão. Você deixa aquela emoção vir e tomar conta. E aí a gente sai um pouquinho do centro exatamente por isso, né? Onde a gente tem... Você já reparou que nos campos da vida, onde a gente mais tem maturidade, é onde a gente mais tem a capacidade de equilibrar intuição e razão? Sim. É onde... Aí quando a gente olha para uma área, nossa, cara, aqui eu tô ainda batendo cabeça. Analisa aquilo ali, olha, presta atenção, olha com carinho e se abre para prestar atenção. Você vai enxergar que você tá agindo na emoção. Você não tá trazendo razão. É bem isso. Bem isso. Ontem na minha terapia eu questionei várias paradas, assim. Porque eu faço e aí chega no final e não dá certo, eu super me empenho e tal, não sei o que, e aí não consigo dar certo. Aí o terapeuta falou assim, tá, mas qual é o resultado que você quer quando não dá certo? Eu falei, eu não quero resultado nenhum quando não dá certo. Ele, você quer? Você não tá ouvindo. Por isso que não vai dar certo. Você tá buscando um resultado que tá lá, ó, inconsciente seu, lá atrás, que você não tá querendo enxergar. Cara, foi um processo ontem de uma catarse que eu fiquei assim, meu pai do céu. E como que a gente tem registros, né? E foi muito legal o que ele falou ontem pra mim, que ele falou, Carol, a sua cabeça, sua mente, uma hora vai cansar. O seu corpo, ele não tem Alzheimer. O seu corpo registra tudo. Então, se você não tá conseguindo no campo do pensamento, pergunta pro seu corpo que ele vai te levar. Cara, ele me levou, eu era, amiga, jardim de infância. Ele me levou pra lá, quando eu entrei em processo meditativo, meu corpo me levou pro jardim de infância. Sim. Eu falei, caraca, muito louco. Mas assim, muito bacana de ver que se a gente tá coerente com aquilo que a gente quer, com a nossa verdade, a gente vai buscar as ferramentas para isso, né? Justamente, porque se você tá alinhado, se você tá em paz, né? Se você tá ali no domínio do seu self, do seu... Porque aí tem o seguinte também, né? O que acontece normalmente
é que não é todo mundo que já está na sua personalidade real. Tem muitas pessoas que ainda estão na personalidade adaptada, que é aquela que a gente aprendeu dos pais, do mundo, na escola, no trabalho, que você foi desenvolvendo aquilo ali. Então, a maior parte das pessoas vive nessa personalidade adaptada. Então, o ponto e aí a história da felicidade, ó. Enquanto eu não encontro e abraço e acolho a minha personalidade real, a minha identidade real, eu vou seguir frustrado. Eu vou seguir vazio. Eu vou seguir saindo do centro sem nem perceber que eu estou saindo dele e vou continuar não tendo os resultados que eu gostaria. Porque, no fim das contas, eu sigo perdido. Sim. Né? E aí a gente segue com aquela sensação sem propósito, né? E aí você segue com aquela sensação assim de... Não, é porque ali eu preciso me comportar desse jeito. Tá. Você tá se ajustando para caber em algum lugar. E aí você não tá sendo você, né? Aí a gente volta para a questão dos extremos. Porque é o seguinte, também não é o outro lado. Eu sou assim, mas como é que é, Gabriela? Nasci assim, entendeu? Vivo assim, e aí vocês é que aceitem e acabou. Não é assim, né? Então, eu não posso chegar num local falando de qualquer jeito, me portando de qualquer jeito. Existe sim, a gente vive em sociedade. Existe o outro, claro. Mas eu preciso sim treinar minha mente e me entender cada vez mais, entender minhas sombras, entender as minhas luzes, justamente para eu conseguir achar esse alinhamento na hora de eu me posicionar, na hora de eu falar, na hora de você de repente me pedir alguma coisa e eu tá tão em paz que eu consigo pensar, discernir e fazer isso, tá ok, vou fazer para ela. Ou então, isso aí vai me trazer problema. Não. Pode até não trazer para ela, mas vai trazer para mim, então não dá. E conseguir vir com o não. Olha, infelizmente para mim não vai funcionar desse jeito. Só que a grande, por exemplo, quando a gente fala de mulheres, grande parte das mulheres tem dificuldade para dizer não. Sim, muitas. Isso acontece não só com as mulheres que vão lá para eu atender, mas mulheres assim, de amigas. Não consigo dizer não para fulano. Fulano no trabalho, eu não consigo dizer não. Isso. Aí tá aqui, a gente sentado, comendo uma pizza, o telefone rufando. Por que isso, gente? Sai do telefone, vamos trocar. Não, porque me estão pedindo relatório. Que eu tô... assim, isso aqui é sábado, amor, 10 horas da noite, você não tá trabalhando. Mas aí se eu disser não... Então, mas isso e aí? Assim, é muito bacana também de analisar isso, porque assim, isso mostra pra gente que tem um desequilíbrio muito grande entre a força feminina e masculina. Total. Que se você tá no equilíbrio do teu yin e yang, se você tá com o seu feminino e masculino equilibrado, você sabe o momento de entrar e sair em cada um. Então, você vai pro ambiente de trabalho, você precisa de uma força mais masculina, de ação, né? De tomada de decisão. Você precisa disso. Agora, quando você vai se relacionar com as pessoas, naturalmente, você vai mais pro seu feminino. A energia feminina, né? Sobressai. O que acontece com a gente, né, com as mulheres, é que normalmente quando ela tá em desequilíbrio, ou ela vai muito pro masculino, e aí chega em casa, inclusive, ela nem sabe mais ser feminina, ela tá no modo de defesa e de guerreirona o tempo todo. Isso que eu ia falar, porque a gente assumiu muito a energia masculina por defesa, né, por uma proteção. Defesa total. Quer ver um exemplo disso? Exemplo de coisas que a gente nem sabe, que a gente nem percebe. Muitas pessoas acham legal, poxa, me identifico com a Mulher Maravilha, me identifico com essas heroínas, e aí eu só faço a pergunta, eu falo, você tem certeza que você se identifica? Você já reparou que embora ela realmente faça muita coisa, ela de fato é sozinha? Você quer isso pra você? Você quer ser sozinha? Não, mas eu não quero ser sozinha. Então você não quer ser essa guerreira. Você quer ser uma mulher forte. E você pode e deve ser. Saber fazer as suas coisas. É importante, claro.
forte, independente, mas isso não significa que tem que ser... Agora, você não tem que ser uma guerreira. A guerreira, peraí, deixa os homens irem lá, deixa eles serem os guerreiros. Porque tanto o biotipo quanto o mental deles é preparado pra isso. Cara, Carol, homem aguenta pressão num nível que a gente não tem esse... A gente não nasceu pra isso. Entendeu? Você vê que normalmente a mulher que passa por muita pressão, ela vai entrar num burnout, ela vai... borderline. Ela vai, no meu caso, entrar numa Hashimoto. Ela vai, né, porque hoje eu trato essa síndrome de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que muitas vezes ela vem decorrente de muita pressão, né, porque eu aguentei, mas aí meu corpo foi lá, somatizou e me entregou, falou de bandeja, falou, toma, também. Pra você, entendeu? Então, assim, nós não somos, na verdade, feitas para esse nível de pressão. Não é que a gente não vai fazer, mas a gente não é nosso isso. E eles aguentam. É assim, a estrutura deles é essa. Eles respiram, tá pleno e aguenta a pressão. Fala, irmão, não, é isso aqui, ó, é assim, engraçado, assim. Né? Eles vão pra guerra, mas não conseguem ficar com a dor de garganta. Isso. Então, porque aí já vai entrar aquele lado mais sensível, que aí já é o... Não, eu sempre interpreto assim, o homem quando fica doente, tipo, tá gripado, tem que ir pro CTI. Porque parece que tá morrendo, mas assim, enfrentam uma batalha. De fato, vai pra guerra, para as trincheiras de guerra, mas não ficam gripados, porque é tão difícil para eles dizerem, cuida de mim, que quando eles veem essas brechinhas, eles sucumbem e falam, ai, pronto, faz um chazinho, uma sopinha e tal. É o jeito que eles têm de dizer cuida de mim, sem dizer cuida de mim, sem pedir e sem se mostrar frágil. Porque assim, a sombra do feminino é projetada, né? Então, no fundo, eles querem ser cuidados. O feminino deles tá buscando naquela mulher exatamente isso. Entende? Então, assim, ele não vai, talvez, até porque não tem nível de consciência nesse sentido, mas ele não vai expressar literalmente isso, mas ele vai falar alguma coisa que dá a entender que ele quer um chamego, que ele quer uma atenção. E da mesma maneira, a gente, enquanto mulher que a gente tem que ser a Mulher Maravilha, quando a gente fica doente, a gente finge que não tá. Tô com dor de garganta, 40 de febre, mas eu tô trabalhando, que eu tô fazendo, que eu tô... Isso também é um jeito de desrespeitar o nosso corpo e não dizer pro outro, tipo, olha, cara, eu tô doente, eu também preciso de cuidado. Isso. Quem cuida também precisa ser cuidado. Exatamente. Né? Então, assim, os dois opostos acontecem e nenhum dos dois é saudável, eu acho. Nenhum dos dois. Por isso que a gente precisa buscar entender e estimular, inclusive, até cada vez mais as pessoas a estudarem, entenderem sobre relacionamentos, sobre si mesmo, pra gente melhorar isso, pra melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Sim. Porque, assim, quando você tá... A qualidade dos relacionamentos, né? Não necessariamente afetivos, mas todos os relacionamentos, né? Quando a gente chega nessa busca pelo autoconhecimento, a gente melhora a maneira com que a gente se relaciona com as pessoas. Completamente. E assim, muda tudo, né? Eu percebo até pela minha própria trajetória. Então, assim, hoje eu tenho amigas, eu tenho próximas que às vezes falam assim, mas fulano, mas o cara foi e fez isso. E aí eu digo assim, até aconteceu hoje um episódio desse, que uma amiga disse, cara, eu acho que eu não tenho mais nada com o cara. Aí eu falei, por que não tem? O que aconteceu? Não, porque ele tava falando comigo, e aí ele disse que ele tava com a cabeça muito cheia. E aí eu falei, isso, vai lá, vai resolver suas coisas, vai cuidar de você que melhora. E eu também, né, eu tô naqueles dias, então você já sabe. Aí ele falou, tá bom. Aí ela falou, e tá sem falar comigo direito. Aí eu falei assim... Ele tá resolvendo as coisas dele. Não. Aí eu falei, ele tá te dando espaço. Ela, mas eu não pedi espaço. Eu falei, tá, então você não ouviu o que ele estava te falando de fato. Porque quando ele disse assim, eu tô com muita coisa na cabeça, na verdade foi a brecha que ele te deu pra você perguntar assim, tem alguma coisa que eu possa fazer pra você nesse momento? Ou você prefere resolver isso sozinho? Ou seja... Como ele sentiu, cara, ela não tá querendo ser acolhida nesse momento. Eu vou respeitar o espaço dela. Cara, ela ficou tão irritada. Cara, eu errei. Eu falei, calma, também não é assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem, entendeu? Pô, eu errei, eu falei assim,
Falei, então assim, porque você não entendeu o que a energia dele masculina estava te trazendo ali. E ok, e agora você já sabe. Né? Se acontece uma outra vez, você já vai saber como lidar. Então, hoje eu tô nesse caminho onde realmente eu sigo me desenvolvendo, sigo buscando, mas já tenho, né? Já consigo transitar melhor ali entre essas energias e perceber mais, porque uma vez que você vê, não tem como deixar de ver. O desver é impossível. Exato. Então, assim, só que quando a gente olha pra história da Patrícia lá atrás, não era assim, né? Eu, você me conhece, né? A gente se conhece desde criança. Eu sempre fui muito líder, eu sempre liderei, Sim. eu sempre resolvi as coisas, eu sempre tive uma energia masculina muito forte. Sim. Porque, por inúmeras questões de vida, né? E de criação também. Então, eu sempre liderei muito, eu sempre tive essa energia e tive dificuldade, sem consciência alguma, de estar no feminino. E de me permitir ser cuidada. E de permitir que fizessem pra mim. E, inclusive, deixa eu até fazer essa afirmação. Gente, por favor, quem ainda não sabe fazer isso, aprenda. Porque é tão gostoso. É tão gostoso deixar o homem ser o homem. Entendeu? Eu tô nesse processo. É maravilhoso. Nossa. Esses dias aconteceu um negócio muito engraçado. Soltar... Esses dias aconteceu um negócio muito engraçado. E assim, eu aprendi a ser vulnerável, né? Então, hoje em dia, eu adoro as minhas vulnerabilidades. Não tem mais vergonha de nada. E aí, tipo, eu falei, depois eu... Porque, assim, é muito do tipo, a gente aprendeu a resolver tudo, né? Não, deixa que eu faça, não precisa, tudo não precisa. Aí, a pessoa virou pra mim e falou assim, você quer que eu te busque, não sei o quê? Eu falei, não precisa, eu pego um Uber. Aí eu falei, quer dizer, não, eu acho que eu quero. Eu acho que eu quero sim. Acho que eu quero. Porque se a gente vai no automático, a gente não percebe, a gente não se permite ser cuidado. Porque a gente cresceu assim, Patrícia. A gente cresceu assim. Isso. Né? O seu pai e a minha mãe, que assim, eram quase sinônimos, porque eles eram muito parecidos no jeito deles, né? E cara, eles eram daquele jeito e a gente era o oposto, porque a gente chegava e fazia... Embora eles fossem super guerreiros, trabalhadores, enfim. Trabalharam juntos, os nossos pais trabalharam juntos na escola. Os dois, exato. Eles trabalharam juntos e a gente estudou junto. Então, assim, a gente aprendeu a ser assim. E aí, hoje, com o processo de autoconhecimento, o que acontece? Eu ainda, se eu falar sem pensar e depois eu penso, falei, caralho, não, tá, mentira, quero sim. Quero sim. Quer que eu faça uma comida? Posso pedir uma comida pra gente? Pode. Então, não, deixa que eu faça um negocinho. Não, pode. É aprender a, sabe? É desenvolver o seu lado, a sua força feminina. Entendeu? Porque ela foi reprimida. Né? A gente é de uma geração onde estava se começando a conversar mais sobre a mulher estar mais presente, a mulher fazer mais. Então, naturalmente, nós fomos estimuladas demais para esse ponto. Tá? Você pode ver que há, de fato, uma queixa aí de mulheres na faixa dos 35 a 45 com relação ao relacionamento. Só que quando você vai mais profundo, você observa que é basicamente esse problema de não entender sobre relacionamentos e de feminino e masculino. Por quê? Porque na maioria das vezes são mulheres que foram muito estimuladas a serem independentes, a correr atrás, a seguir. Então, assim, o nível de energia masculina delas, de ação, gigante. de poder de ação, de resolução, de fazer, de acontecer, é muito grande, é fantástico. Mas elas não desenvolveram o feminino. Não tem a E aí, dose, né? ela quer o homem masculino. Mas acontece o seguinte, a polaridade é invertida. Se você está no masculino, você vai atrair um polo feminino. Você vai atrair um homem que não é o homem que você quer. Você não quer um homem que quer né, uma mãe integral para fazer tudo para ele ali, porque ele precisa desenvolver a fúria masculina dele que não está desenvolvida. Não é isso. Só que aí esse é o homem que você vai atrair.
porque você tá no masculino. Quando você trabalha o teu feminino, automaticamente, e aí, por experiência própria também, eu vou te falar, tá? Vem gente da moita, que você nem tava esperando. Você fala assim, oi? Você começa a ficar magnética num nível. E não é proposital. É só porque você tá no flow, entendeu? Você tá ali, seu feminino tá atuando. E aí as coisas vão acontecendo e você vai assim, oi? É sério isso? Aquela pessoa de 20 anos atrás nunca mais vi na vida do Neida. Entendeu? E aí você fica assim, nossa, que incrível. Isso nunca aconteceu comigo, não. Não aconteceu exatamente porque você tava tão concentrada exatamente na ação e no masculino o tempo todo que não ia atrair esse tipo de situação. E quando você tá desenvolvendo, você tá nesse equilíbrio, você tá bem, e você tá com o seu self bem organizado, automaticamente... Essa organização, ela te traz uma segurança também, né, Paty? Uma segurança emocional do tipo... Até pra você dizer os seus nãos, né? Tipo, não, amor, isso infelizmente, se é isso que você tem pra me oferecer, eu não tô afim, tchau. Sim. Agora, olha que interessante. Foi muito legal você ter falado disso. Porque, assim, o que eu percebo de desajuste com relação a isso, em alguns comportamentos? Às vezes a mulher entende que é só ela chegar e falar assim, não, então eu não quero. Então você, ou seja, ela tá sendo reativa, na verdade, com aquele cara. Ela ainda está usando, ou vou dar um outro caso aqui agora, tá? A mulher que já tá independente financeiramente. Ela vem nessa hora e joga na mesa essa carta. Pá! Eu não preciso de você. Eu me resolvo. Nada. Aí o cara faz, sabe o quê? Tá bom, tudo bem. Você não precisa? Então, ok. Cara, essa carta não é pra você usar. Ela é fora de questão. Quando você tá no ponto do relacionamento, é pra você ser, de verdade, a donzela. Ali não é ringue. O seu ringue é lá quando você estiver trabalhando. Ali você pode deixar vir à tona. Você tá com a pessoa que você escolheu ou que você tá conhecendo, deixa a pessoa. Por exemplo, teve uma pessoa que ela tinha falado assim, eu às vezes saio, mas eu fui escolher o vinho, aí a gente, mas peraí, você foi escolher o vinho? Mas ele não escolheu o vinho? Não, mas qual é o problema eu escolher o vinho? Eu entendo muito de vinho. Não tem problema nenhum. Nenhum. Só que quando você pega isso pra você, você tá liderando. Deixa ele escolher. Só senta na mesa. Senta na mesa. O que você quer hoje? Aí ele vai te perguntar. Você pode até jogar pra ele. Tá. O que você tá pensando? Aí se ele pergunta, você, vamos tomar um vinho? Vamos. Amor, escolhe aí. Ou então, se for um primeiro date, você pode deixar o cara. O que você acha de você escolher? Aí, olha como que você tá trazendo feminino. Agora, quando a mulher, ela puxa a liderança pra ela, ela não percebe, mas ela já tá trazendo o masculino dela. Tá impondo. Né? Ela já tá vindo com ele. Aí virou batalha na mesa do bar. Ela já tá, exatamente. Porque ele também, por instinto, vai querer se impor de alguma forma. Sim, ou se for vai fazer o contrário. Energia feminina, vai... Entendeu? Ou se for um homem com energia masculina que tá mais saudável, talvez ele fique na dele, deixe você fazer suas escolhas, mas de repente, por exemplo, ele esfria, ele não entra mais em contato, começa a não falar tanto, porque ele começa... Porque o instinto de caça dele começa a cessar. Ele faz assim... Não sou necessário. Eu não sou necessário. Eu não tenho muito o que conquistar aqui. Não quero nem ser conquistada. Então, deixa. Mas isso tudo inconsciente, né? Sim, tudo não tem. Nem ele, nem ela tem, né? Não tem. Engraçado porque, assim, eu, por exemplo, eu sempre fui essa pessoa, né? Deixa eu escolher um vinho pra gente. Não, deixa que você quer... E aí aconteceu esse episódio que ficou bem assim na minha cabeça, porque eu voltei atrás e falei, não, eu quero ser cuidada de forma implícita. Eu falei pra ele, eu quero ser cuidada. Então assim, vem sim me buscar, eu não vou de Uber, sabe? Porque antes isso não acontecia.
O bacana é quando a gente vai tomando consciência das coisas é que a gente vai percebendo essas situações. Isso. Né? Até o ponto que a gente tiver, assim, treinada num nível grande de deixar que isso aconteça tranquilamente, né? Eu ainda tenho que me policiar. Se eu for sentar na mesa do bar e quiser tomar um vinho e escolher o vinho, por exemplo, eu vou ter que me policiar para não tomar a rédea do negócio. Sim, mas faz sentido, é isso. Mas é esse treino, entendeu? É aquela história. Tudo é treinável. Comportamento também. Mudança de comportamento também. Então, a partir do momento que você busca um relacionamento saudável e que você deseja, né, ter justamente essa troca, que é a troca saudável, você precisa se propor a também trabalhar em você o que é necessário. Então, assim, é treino, né? Eu hoje já consigo fazer as coisas com mais naturalidade. Ah, então você está dizendo que não tem nada? Não, tem coisas que eu ainda. Por quê? Porque é uma história de vida. Sim. É uma vida. São várias camadas que a gente vai, uma por uma ali, a gente vai limpando. Então, né? É claro que tem momentos em que eu me pego, né? Falo assim, opa, isso aqui não era pra eu ter falado. E tá tudo bem. Você deixa aquilo ali rolar e depois você ajusta ou não fala mais, entendeu? Você vai no meio do caminho aprendendo. Mas realmente é real. Quanto mais você procura trazer isso pro seu consciente, você procura trabalhar mais essa energia feminina, esse comportamento, mais ele fica natural. Sim. E começa a fazer mais sentido também, né? E aí mais ele fica natural e entra o que eu te falei. Você começa, de repente, a se perceber extremamente magnética. Carol, é um ponto assim de tipo... O carro parar pra você passar e você não precisou nem olhar direito. Tipo, às vezes eu chego na rua assim, o carro já para, o cara faz assim. Pra eu passar. Eu falo, gente... Obrigado, universo! Obrigada a Deus, obrigada, universo. Obrigada! Obrigada a todo mundo. Então, assim, é natural. Isso começa a acontecer... Porque você vai se abrindo. E a energia feminina faz isso. E a energia é uma ressonância, né? Eu ofereço e eu recebo, né? A gente vai fazendo essa troca de energia. E quando a gente tá possuído pela energia correta, de uma vibração positiva, onde tudo faz sentido, né? Onde você vibra todos os sentimentos positivos, onde você vibra todos os sentimentos lindos, e essa é uma energia que é coerente com você, ou seja, uma energia feminina saudável, fortalecida, positiva, cara, você brilha, literalmente. Sim. Você brilha. É o seu brilho que vem. Né? Você não precisa forçar. Exatamente. Não precisa fazer muito, porque já tá ali. Exatamente. Simplesmente é. E ponto. E tá aí, né? Cheguei. Todo mundo fala, cara, não tem como não ver você chegando. Exatamente. Agora, por outro lado também, a mesma coisa acontece com o homem. Se ele não tiver dentro da personalidade real dele, ali dentro da, né, dessa noção do self dele, de quem ele realmente é, se ele tiver em algo adaptado, mesmo tipo de situação, mas falando com relação mais à energia masculina, vai acontecer na vida dele. Ele também vai atrair uma mulher que tá fora daquilo que ele tá buscando, entendeu? Então, vai acontecer a mesma coisa, só que mais voltada para o universo masculino. Então, esse cara, ele vai começar a ficar frustrado, porque ele vai estar sempre em relações onde ele sente que a entrega não é a entrega que ele gostaria de receber. Tipo, na verdade, o recebido, né? O que ele está recebendo das pessoas não é o que ele gostaria. Justamente porque, na verdade, ele está entregando o adaptado dele. Sim. Ele não está entregando quem ele é. Aí é a matemática, né? Não fecha. Entendi. A conta não fecha. Então, se você não oferece o seu real, não tem como você receber o real. E aí, você atrai aquilo que você está vibrando. Se eu estou vibrando no meu adaptado, eu vou ter o retorno do adaptado. Só que não é o adaptado que eu quero. Uhum.
Você sabe Então, o que você quer, mas você também não faz nada pra chegar ali, né? isso. E aí entra esse Aí processo é complicado. que não deixa de ser doloroso do autoconhecimento. Porque a gente ter a coragem de admitir coisas sobre a gente que a gente não gostaria é um processo extremamente doloroso. Mas que quando você passa por ele e quando você entende que é só ele que vai te levar para essa identidade sua real e para um caminho que vai te trazer essa plenitude, cara, aí você se entrega e vai e rompe essas barreiras. Sim. Eu esses dias eu tava falando com uma pessoa que chegou lá na minha sala, né, e tal, não sei o que, muito perdido, assim. Aí eu falei, cara, você sabe o que você quer? Porque você tá querendo um monte de coisa. E você sabe exatamente o que ressoa no seu coração, qual é a sua verdade. Ah, não sei, mas eu acho que esse processo de autoconhecimento, eu tô começando a buscar o autoconhecimento. Eu falei, você tá preparada? Ela, preparada para quê? Eu falei, porque não é legal. Não é bacana. Você conhecer os seus monstros, porque você não é o alecrim dourado, perfeito, Jesus Cristo que chegou na Terra. Não é. Você tem um monte de defeitos, você tem um monte de sombra, você tem um monte de demônios dentro de você que você vai ter que aprender a lidar. E não é fácil. Tem que ter disposição, cara. Porque eu vejo muitas pessoas desistindo no meio do caminho, porque, primeiro, não conseguem ter um acesso a um terapeuta bacana que chega junto até o final. Entendeu? Não tem o suporte, porque quando a barra pesa, o terapeuta fala, ah, não, mas isso aqui já não é mais comigo. Porra, calma aí, cara. Entendeu? Você tava segurando na minha mão, agora você soltou. E aí você tocou num ponto muito importante também, que a gente tá vivendo. Porque assim, falando sobre terapeutas em geral, né? A gente tem, sim, muito terapeuta que é tipo, sabe aquela, quando a gente compra comida japonesa e vem aquele biscoitinho da sorte? Tem um monte de terapeuta que é igual o biscoitinho da sorte. Ele só vem e vai te falando umas frasezinhas assim prontas, pega algumas coisas da época que ele viu na faculdade, solta ali, mas ele não está de fato comprometido com a verdade no sentido de que, cara, eu vou fazer doer. Eu vou quebrar essa pessoa, porque eu sei que só quebrando é que ela vai se reconstruir e vai sair daqui quem ela tem que sair sendo. Entendeu? Você tem que ter muita coragem. Como terapeuta, sim, a gente tem que... Entendeu? Tem que ter. Porque eu gosto muito de falar assim, eu vou te falar o que você precisa ouvir, não é o que você quer. Exatamente. Vou te trazer a verdade. Porque não significa que você está excluindo o acolhimento do processo. Não, pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. Pelo contrário, a gente tem todo um mecanismo ali por trás. Só que a gente vai trazer o que a gente sabe que vai provocar uma disruptura. Alguma coisa ali a pessoa vai pensar a respeito daquilo para trazer para a verdade dela. Então, quando a gente traz algo que pode ser muito chocante, é chocante por quê? Vamos lá. Se essa pessoa está num processo de neurose, ela já está evitando aquilo. Sim. Está no processo de neurose, está evitando. A gente nota até pela fala da pessoa. Você vê que ela não entra no assunto. Ela passa de leve. Não, mas aqui não tem problema nenhum, não. Eu falo, então tem. Onde fala pra mim que não tem problema nenhum é porque tem. E aí, você vai ali de leve, cavucando e vai fazendo pergunta daqui e dali, você acha onde estava o problema. Só que aí você precisa trazer esse ponto doloroso pra pessoa. E aí, tem muito terapeuta que não entra. Por quê? Porque aí a pessoa, ela sai do papel do quero realmente transformar vidas, ajudar a curar pessoas, para se eu fizer isso, essa pessoa pode chorar e nunca mais aparecer aqui, eu vou perder o cliente, eu vou perder o dinheiro. Monetiza o atendimento. Entendeu? E aí ela esquece que, na verdade, se você faz o teu paciente se desenvolver muito mais rápido, esse cara, ele vai ser a pessoa que mais vai fazer sua propaganda. Ele vai ser a pessoa que mais vai falar, vai lá, faça terapia. Sim. Entendeu? Só que aí a gente está lidando, por sua vez, com os medos e inseguranças
do terapeuta. Porque o terapeuta Sim. também é uma pessoa. Ele também Sim. tem as sombras dele. Sim. Entendeu? Então, tem muito terapeuta que tem essa questão com o financeiro. Tem uma mente de escassez e dentro daquela mente de escassez, ele vai pegar uma pessoa e ele não vai, de fato, conduzir aquela pessoa no processo. Ele vai deixar a pessoa só ali. Ó. Ele vai ficar, tipo, panela de pressão, quando você tira um pouquinho a pressão. Ele vai fazer assim, aqui eu vou tirar um pouquinho a pressão, peraí. Aí ele vai tirar um pouquinho a pressão, saiu, aí fala, não, tá bom, agora eu seguro essa pessoa aqui de novo, tá tudo certo. E vai seguindo. O conta-gota, né? Ele não vai fazer o que um terapeuta realmente comprometido ali e muito bom vai fazer, que é o quê? Mexer no fogo. Uhum. Eu tô com uma panela de pressão na minha frente. Se eu quero acabar a pressão, eu faço o quê? Apago o fogo. Ou seja, eu vou onde eu tenho que ir. Porque senão essa panela vai estourar. Entendeu? Só que quando a gente fala desse processo doloroso de quebra, aí que tá, não é um estourar de pressão. É a pessoa realmente entrar... diminuir o acesso do fogo de forma gradativa, ou de repente até de forma radical ali, cessar aquele fogo justamente para não explodir. Isso, para não explodir e justamente para que possa acontecer todo o processo necessário ali dentro. Uhum. Entendeu? Então, assim, essa pessoa, ela precisa sentir essa dor. Ela precisa que você, em alguns momentos, sim, confronte e traga essa verdade. Não é um confrontar para discutir, não é isso. É trazer a verdade. Isso. Né? E lembrando, né, Carol? Porque, assim, quando a gente fala sobre verdade, é muito comum hoje a verdade ser relativizada. Então, você tem um pensamento de relativizar tudo. Tudo é assim, depende. Não, mas depende. Não, mas depende disso. Cara, não, peraí, vamos lá. Primeiro que verdade se prova no tempo. Então, você pega aí, sei lá, vamos pegar pensamentos estoicos, que agora tá até em trend, tá em alta isso aí. São pensamentos que já se provaram ao longo do tempo. Você segue aquilo ali, aquele diário de mentalidade, aquilo funciona, claro, tem mais de 2000 anos, pô. Aquilo funciona. Foi testado no tempo. Então, a verdade, ela simplesmente não é assim, não, mas vamos trazer uma perspectiva, não, porque se eu considerar que a Carol fez desta forma, a verdade é essa, mas se eu considerar desse outro ponto de vista, a verdade é outra, na verdade é única. A verdade, ela é o que é. E aí, o nosso papel é trazer isso pra pessoa. Falar, tá, por trás desse comportamento aí seu que você tá fazendo isso, tem isso aqui. Agora, o que você vai fazer com isso? Você que vai me dizer. Isso aí. Né? O que você faz com essa informação, como a maneira com que você usa a verdade já é uma coisa sua, né? Sim, porque aí não é nosso papel julgar. A gente não tá ali pra julgar. Exatamente. A gente tá, inclusive a gente come paradoxo todo dia, bebe paradoxo todo dia, tem que ser, porque não é sobre o certo e o errado ali, é sobre eu entender uma dinâmica de vida, um histórico de vida, um padrão, é sobre eu conseguir enxergar o que tá atrás da história que a pessoa tá me contando pra eu conseguir trazer uma transformação pra ela. Sim. Então não tem julgamento ali, entendeu? Só que pra gente fazer isso, a gente também tem que estar com o nosso muito bem trabalhado. Você tem que estar trabalhando ali, ó. Não existe terapeuta que não faça terapia, Não, né? você precisa fazer também. Tem que fazer. Tem que estar vigiando suas sombras e luzes. O tempo inteiro. Né? Até para não transferir, né, suas frustrações e tudo para aquela pessoa. Pra pessoa. É claro que vai vir um paciente para você com uma questão que te incomoda, ou seja, no fim das contas aquilo é seu, não é da pessoa. E Sim. você tem que estar preparado para lidar com aquilo. Total. A gente tá aí para isso, né? A gente vai encontrar essas pessoas, com certeza. E eu acho bacana porque a gente sempre aprende um pouquinho com todos os pacientes que passam pela gente, né? Sempre tem alguma coisa que agrega. Sempre vai ter. E aí, a gente também vira aquela famosa história, né? Do filtro e da esponja. Não dá pra gente absorver tudo.
A gente vai filtrando o que a gente acha que é bom, a gente fica, o que acha que a gente quer, que não vale a pena, a gente deixa aí, né? Na verdade, a gente nem deve absorver, né? É da pessoa, não é nosso. Mas quando mexe com alguma coisa nossa, aí a gente tem que saber fazer esse filtro, né? Ter essa percepção do tipo, cara, ele trouxe uma questão aqui, por exemplo, uma paciente que chega questionando ou relatando o relacionamento dela com o pai, porque o pai tinha problema com droga, era violento, era alcoólatra e tal, não sei o que existia um modus operandi ali daquela paternidade e tal. É óbvio que, enquanto terapeuta, eu vou me colocar no lugar de escuta e usar as ferramentas e tal pra gente chegar ali, pra doer, porque eu já tive nesse lugar, já doeu e eu, né? Mas se eu falar pra você que que é uma história que não me sensibiliza, é mentira. Isso, porque traz uma sombra sua à tona. Traz, porque eu sou filha de alcoólatra, eu sou filha de adicto, entendeu? E essa violência toda, ela permeou a minha infância e minha adolescência. Então não tem como eu não me reconhecer naquela história. Sim. Mas eu me reconheço, eu sei o que eu tô fazendo com essa minha sombra e tratando, sabe? Mas não tem como não tem como eu não me sensibilizar, né? Então, provavelmente, alguma coisa dentro desse processo dessa pessoa, positivo, né? Enquanto a gente vai trabalhando, aquilo ali vai... Falei assim, cara, que bacana, de repente, entender que essa pessoa, durante esse processo, teve essa tomada de consciência e tal, e eu perceber isso e falo assim, poxa, de repente eu posso tentar também, porque pode ser que funcione pra mim, porque essa sombra, ela vai ficar comigo pra sempre. Meu pai não vai deixar de ser meu pai. Não, e entendeu? Assim, e quando a gente volta pra aquele olhar de que as coisas acontecem como elas devem acontecer, tudo é como deve ser, né? Quem chega a você, chega porque tinha que chegar. Então, a partir do momento que chega essa história, era um momento de você revisitar isso e talvez enxergar um aspecto diferente. Só que naquele momento ali, você consegue se distanciar. Por exemplo, já aconteceu de eu fazer atendimento e de eu precisar, tipo, depois eu teria que já ter um outro, né? Emendando. E de eu precisar postergar o próximo atendimento, tá? De eu falar, olha, eu tive um imprevisto, vou precisar mudar o horário. De eu precisar o meu momento de meditação, porque aí eu precisei, porque aquilo, no momento do atendimento, eu conduzi. Ok. Mas mexeu. E aí o terapeuta, ele tem que saber, agora eu preciso de um tempinho. Peraí, deixa eu meditar, depurar. Deixa eu passar, deixa eu fazer comigo o processo aqui, respira, porque senão vai entrar no próximo. Sim. Não pode. Aí você trabalhou ali e entra no próximo já saudável, estando bem ali, com aquilo ali, porque a gente é mais rápido, a gente pega mais rápido, né? Mas isso acontece. Isso pode acontecer. Eu já levei muito trabalho terapêutico que eu tava fazendo com o paciente para minha terapia. Mas, tipo, atendi você hoje, trouxe essa questão e tal. Aí, enquanto sessão, a gente separa, a gente tem essas ferramentas também, até pra gente se blindar e tal, beleza. Terminou aqui, aí amanhã é meu dia de terapia, eu vou levar você pra minha terapia. Na minha sessão, tal, não sei o que, aconteceu isso, eu senti que mexeu aqui. Né? O Jung, ele fala muito sobre isso, trazendo a sincronicidade. Fala que em tudo há sincronicidade. Então, assim, há de fato uma tendência a gente atrair pacientes que tenham alguma coisa. Você vê, muitas vezes a pessoa começa a te relatar alguma coisa que você lembra de uma história que você já passou. Olha o nível de sincronicidade que tem aí. Justamente porque, como terapeuta, a gente, inclusive, só consegue levar o outro até onde a gente já chegou. Sim. Então, normalmente, quem chega pra você tá passando por uma situação que você muito provavelmente já passou. Sim. Até pra essa transferência rolar de maneira saudável. Porque senão o próprio paciente não vai sentir essa conexão, né? Exato. Então, muitas vezes, assim, por exemplo, sei lá, eu já vivi um relacionamento né, não saudável. E aí, às vezes acontece de ter mulher que tá passando exatamente pela mesma coisa que eu passei. Sim. Então, você,
Ao mesmo tempo que isso é muito legal, porque você consegue até usar um pouco de contra-transferência, dar um exemplo, falar, não, eu entendo o que você passou, olha, uma vez já aconteceu isso assim, assim, assim comigo. Eu tô entendendo o seu ponto. Pronto, você trouxe uma contra-transferência pra pessoa, se sentiu até mais conectada, se sentiu mais à vontade. E é sincronicidade total, porque não é à toa. É pra gente poder pegar essa história nossa e agregar. E o que eu acho mais bonito disso, quando eu penso muito na história da minha vida, é que eu consegui desenvolver um grau de gratidão muito grande por todas as dores que eu passei. E não foram poucas, né? Inclusive, até se eu for falar, por exemplo, de ambiente de trabalho, né, me venderam uma escola falida. Eu fui bobinha, eu fui ingênua. Eu entrei no problema, pum. Entendeu? Porque eu fui boboca. Fui. Ok. Aprendi com isso. Né? Não faço mais negócio como fazia naquela época. Então, a gente aprende, né? Teve consequência? Teve muita dor? Teve. Mas também teve questões maravilhosas. Olha que coisa incrível. Eu consegui construir um nome mesmo no meio disso tudo. Eu fiz meu nome. Eu consegui ter credibilidade com as pessoas, mesmo diante de toda essa questão. Então, como é que eu posso não ser grata? Não tem como. Se eu for parar pra pensar assim, com relação à sua história, por exemplo, eu vejo assim que tudo foi te preparando pra você chegar e ser essa pessoa de hoje. E isso é fato. Porque assim, sim, você teve a escola. Imagina se você continuasse com a escola quando a pandemia chegou. E eu fechei foi pouquíssimo tempo. ano, foi um pouquinho antes da pandemia, não foi? Entendeu? Foi. Então, eu assim, fechei a minha unidade um ano antes e a minha mãe fechou faltando 6 meses depois veio a pandemia. Olha como é que... Entendeu? Como é que gira perfeito, né? Não, exatamente do jeito que tinha que ser. Né? Justamente como era pra ser. A Hashimoto que eu tive me forçou a mudar o meu estilo de vida. A entender o quê? Que eu tinha que cuidar de mim para cuidar do outro. Ah, mas eu não vou, mas a vida tá corrida, não dá pra eu fazer exercício físico. Tá bom, escolhe aí o que você quer fazer. Você não quer fazer? Então você vai parar no hospital, você vai ter um monte de problema, vai aumentar os problemas, inclusive, na sua família ali. Ou você pode entender que nem que você tenha que ir às 5 horas da manhã, mas você vai. E nem sempre o que você tem que fazer é gostoso, é legal, né? Na grande maioria das vezes, as nossas obrigações mesmo, elas não são legais. Não é gostosinho. Tipo, eu até sinto bastante prazer fazendo exercício físico, tá? Então, não que a gente não aprenda, a gente aprende também. Eu gosto pra caramba. Mas assim, as nossas obrigações, eu tenho que pagar a conta, tenho que ir no mercado, eu tenho que ai, que delícia, eu vou lá no mercado fazer compra de mês. Cara, não é gostoso, mas é uma obrigação. E você vai fazer, porque você não negocia. Sim. Né? Não é negociável. Ainda tem mais também, né, Carol? Assim, na verdade, não é gostoso, mas é isso. Quando a gente se propõe a fazer aquilo dali com amor mesmo, você acaba, por mais que não seja algo considerado legal, você faz aquilo de boa, você faz aquilo... Sim, não dói. Não dói. Entendeu? Você só faz assim, por exemplo, hoje foi um dia que eu fui pela disciplina. Mas assim, não é que eu tenha tido ódio daquilo que eu tava fazendo. É porque eu tava assim, poxa, hoje era um dia que eu queria só ficar quietinha lá um pouquinho. Mas eu fui, fiz o que tinha que fazer e fiz de boa. Cheguei lá, conversei com as pessoas, foi agradável, no fim das contas foi bom. É que a gente acaba fazendo aquilo que a gente precisa fazer sem dor. Exatamente. Aquilo, o peso, exatamente. Sabe? Porque quem dá o peso para as coisas somos nós. Com certeza. Com certeza. Entendeu? Você quer ver, por exemplo, pessoas que costumam, né? A gente não pode generalizar, mas que costumam muito de desenvolver essa gratidão e essa capacidade de apreciar cada momento, cada instante, não importa o quão desafiador ele seja, pessoas que já passaram por um histórico de câncer e se curaram.
Eu tenho. Porque o baque é tão grande, a porrada é tão grande, você tá ali com uma doença que você fala assim, eu posso morrer. Apesar da gente saber que a gente pode morrer a qualquer hora. Entendeu? Eu posso morrer. Eu posso nesse momento aqui, entendeu? Então, assim, a vida, ela pode encerrar. Só que, na verdade, quando você tem essa doença, isso se torna algo necessariamente consciente. Sim. Né? E você vai ter que enfrentar aquela batalha, não é uma escolha. Só que aí onde entra a escolha da pessoa? Vou me render, vou me entregar. Ou eu vou dar o meu melhor. E aí, você amadurece com isso num grau, por isso que eu tô falando, normalmente, pessoas que passaram por isso desenvolvem uma capacidade de apreciar a vida. É outra parada. Que é fundamental. É outra parada. Assim, é óbvio que você não vai agradecer por ter a doença, né? Ainda mais se você tem histórico na sua família, né? Eu até numa entrevista eu falei isso. Quando eu peguei o diagnóstico de câncer, eu falei assim, cara, eu não vou... Minha mãe me veio muito na cabeça, eu falei, cara, eu não vou conseguir passar pelo que minha mãe passou. Mas aí depois eu pensei, cara, mas eu também não sou minha mãe, a minha história não é dela. De repente a minha história nessa doença não vai ser igual a dela. Isso. Então eu vou ter que dar um jeito nisso. E assim, a minha vida mudou da água pro vinho depois desse diagnóstico e para muito melhor. Porque eu me descobri uma Carolina infinitamente melhor e com uma sede de curar todas as minhas doenças emocionais, não só físicas, porque hoje eu acredito que tudo é psicossomático, né? E hoje eu tô aqui, hoje eu tô aqui sentada nessa cadeira conversando com você, porque em 2019 eu peguei um diagnóstico de lesão grau 3 punk. Mas você... E, cara, eu acho assim, acho que você vai concordar comigo, a gratidão, ela é igual ao exercício físico. Você tem que fazer todo dia e é um exercício. Exercício, é diário. Todo dia. Eu passo esse exercício pros meus alunos, pros meus pacientes, não deixa de ser aluno, né? Pros meus pacientes. O diário da gratidão, né? Inclusive, o diário da gratidão, normalmente, a gente sugere que a pessoa faça como formato de diário mesmo. Pega um caderno e vai fazendo. Só que eu adoro criar e recriar e, né, enfim, trazer um toque diferenciado para as coisas. Então, eu acabo contando como eu faço, deixo a pessoa à vontade, ela vai fazer da forma que ficar melhor. Tem gente que gosta de fazer no bloco de notas do celular. Ok, tudo bem. Você vai Sabe fazer como é que eu faço o meu? Melhor. Eu faço por semana. Eu pego uma folha em branco e aí eu coloco os dias da semana, né? Segunda-feira, hoje é dia 5, não é? Tipo, segunda 4, terça 5, tá. Aí todo dia de noite eu chego e falo assim, tá, como é que foi minha segunda-feira? Pô, aconteceu isso de positivo, isso de negativo, aconteceu isso que foi mais ou menos, então foi um dia normal. Aí eu vou lá e pinto de amarelo. Tipo, cara, ainda que tenha acontecido coisas boas, mas isso aqui foi muito pesado, eu não consegui resolver e tá pesado até agora, tipo, então foi um dia muito ruim. Eu vou lá e pinto de vermelho. Se foi um dia muito bom, eu vou lá e pinto de verde. No domingo, de noite, eu pego aquilo e eu vejo como é que foi o panorama da minha vida naquela semana. Se foi tudo muito verde, eu tenho um problema. Eu tô vivendo na Alice no País das Maravilhas. Se foi tudo vermelho, eu tenho outro problema também, que eu sou a pessoa mais pessimista do mundo. Eu não tô conseguindo ver beleza em nada. Mas se for, tipo, equilibrado, amarelo, vermelho e verde, eu tô chegando aonde eu quero. Só que com esse trabalho, que no final do dia eu tenho que fazer, né? Eu agradeço porque ontem, por exemplo, quando eu tava andando no Campo de São Bento, tinha uma nenenzinha, ela sorriu e me deu tchau. Porque o dia tava lindo. Porque tinha uma feira do livro com livro a R$10. O moço deixou eu atravessar. Eu tive a oportunidade de ajudar alguém, uma velhinha a atravessar a rua. Eu cheguei em casa, meu cachorro, tive carinho dos meus... Então você vai agradecendo por coisas que às vezes que não é superlativo. Ganhei um troféu. Claro, eu vou agradecer, né? Mas assim, é pequeno.
E aí, só que você vai proporcionando isso de uma maneira diferente. E aí, eu faço assim. Não, essa forma é muito bacana. Muito legal. Adorei, muito legal. Então, é uma maneira que a gente tem de desenvolver, né? Você fez essa, eu faço assim. Eu busquei um potinho que já vem escrito assim, tem a tampa e vem escrito gratidão. Eu pedi pra vir escrito, você podia pedir o que quisesse. Então, é o potinho da gratidão. E aí eu comprei folhas coloridas, recortei, fiz os recortezinhos. E aí realmente todo dia eu venho e escrevo, mas nesse sentido. Pode ser algo grandioso pra mim, ou algo mais simples, mas que eu vi grandiosidade naquele simples. Algo que não foi agradável, mas um aprendizado que eu extraí daquilo. Porque aí eu sou grata pelo aprendizado, não é exatamente pelo que foi ruim, mas... Isso, pelo aprendizado que veio dali. E coloco ali. E aí eu faço o quê? Eu vou acumulando, porque a minha ideia é, ao final do ano, abrir, ler um por um, para fazer o quê? Uma retrospectiva do ano. É muito bacana também fazer esse seu, que ele vai te dar o panorama do agora, do momento presente. Isso é muito bom também, porque às vezes a pessoa tá com dificuldade exatamente nisso. Então é importante. E dá até, por exemplo, hoje, com certeza essa conversa nossa vai entrar no meu panorama de hoje. E aí eu, às vezes, não sempre, tá? Mas às vezes eu escrevo uma palavra que representou o dia. Tipo, se foi um dia muito ruim, eu pintei de vermelho, por quê? Qual foi o sentimento quando eu lembrei do dia? Qual foi o sentimento que reverberou no meu corpo? Angústia, tristeza, saudade. Se bem que saudade eu não acho que é uma palavra negativa, tá? Saudade, pra mim, é um dos sentimentos que eu mais gosto. Mas, enfim, aprendi a ressignificar a saudade. Sim. Mas aí eu vou colocando. Ou então, se foi um dia muito, muito, muito bom, qual o sentimento que quer dizer? Amor, alegria, festa e tal. Então, eu coloco assim, eu tento traduzir em palavra o porquê que aquele dia tá muito ruim, ou porquê que aquele dia tá muito normal, porquê que aquele dia... Sabe? E aí, depois, eu pego no mês. Eu faço a semana, né? O calendário do mês, eu vou fazendo por semana. Aí eu pego o mês, eu falo, caraca, muito bom. Tá assim, Excelente. E aí eu vou tentando trabalhar ali, sabe, para tentar equalizar, para chegar num ponto de equilíbrio mais saudável, sabe? Tipo, por que as coisas que acontecem negativas, por que isso me gera tanta angústia, gera tanto isso aqui? Eu preciso trabalhar isso, né? Porque... Então, por isso que o Diário da Gratidão é tão fantástico, é uma ferramenta muito, muito boa. Porque você consegue identificar pontos a trabalhar e você consegue também, através dele, identificar se você tá nesse equilíbrio. Ou se você, em algum momento, tá começando a sair muito do centro. Às vezes você identifica que você tá saindo muito. Putz, eu saio muito. O que tá acontecendo? Sinal, um calendário todo verde, você tá fora da sua realidade. Porque nada é 100% positivo o tempo inteiro, nada é tão lindo assim. Exatamente. Calma. Respira fundo. Então, assim, não, assim, mas tem uma coisa também que vai muito do perfil de cada um. E tem a ver com, talvez até com o tipo de personalidade que cada pessoa tem, com os perfis de personalidade, né? Eu consigo ainda assim, tá? Até o que é ruim, não mundo de Poliana, mas eu consigo estar numa plenitude de realmente estar grata de verdade naquilo ali. Sim. Sabe? Eu sei que muita gente tem essa dificuldade. Por exemplo, se você pega alguém que é mais melancólico, essa pessoa vai ter muita dificuldade. Pra ela vai ser, sabe? Ai, eu sei, nossa, mas Paty, então aí eu digo assim, não, tudo bem, você não precisa achar, porque eu acabo achando lindo até o caos. E não é porque eu tô romantizando e não é porque eu estou deixando de ver a realidade, é porque eu aprendi a deixar ir, a abraçar, a acolher o que eu preciso acolher. Mas isso tem a ver com o meu temperamento mais sanguíneo também. Que eu pontuo aquilo que precisa pontuar, já foi, já falou, já fez, ok, tá feito, segue. É natural, é do temperamento. Mas o melancólico, ele vai, então eu digo assim, não tem problema, vamos fazer o seguinte, tenta, pode sentir, sente o que tem pra sentir. Mas ainda assim, procura olhar o que dá pra ser grato ali. Que alguma coisa tem. Sempre tem. Não é possível. Alguma coisa tem. Sempre tem. Entendeu? Sempre tem.
E aí isso vai abrindo os caminhos pra gente continuar nesse desenvolvimento. E você vai desenvolvendo, você vai, né? Você vai, mesmo quem não trabalha com isso, mesmo quem não foi levado como missão à área terapêutica, né, pra trabalhar com isso. A missão que mesmo. A gente sente que é uma missão, você sente como um chamado. Total. Né? Mesmo quem não foi levado a isso, consegue perceber como que a vida de fato muda depois que você se permite se conhecer, se permite entender que o seu mundo vai muito além de só você. Apesar de você precisar saber qual é o seu. Sim. Mas quando você consegue entender que existe sim um mundo além de você, e isso vai te ajudar a entender melhor as suas neuroses e o seu mundo interno e trabalhar. Cara, aí você acorda. Que eu gosto de dizer que a maioria das pessoas vive dormindo. É uma coisa meio letárgica, né? Você vive dormindo. Porque você tá no piloto automático, você tá dormindo. Exatamente. Mas quando você passa por um momento desse, você acorda. E aí você começa a viver. E aí você vive. E aí você a vida que você nasceu pra viver. Exatamente. A vida que você nasceu pra viver. Imperfeitamente linda. Do jeito que tem que ser. Do jeito que tem que ser. Entendeu? Os positivos e os negativos, agradecendo por tudo. Exatamente. Agora, Paty, deixa eu te falar que a gente já tá terminando. Tem alguma frase, assim, pra gente fechar? Assim, uma frase que representa a sua vida. Que represente a minha vida? Uma frase. Uma frase. Ai, nossa. Eu tenho duas, né? Eu tenho... Fala da sua aí, que aí de repente me inspira aqui também. eu tenho duas, que uma é o futuro é ancestral e a outra é viver muito melhor do que existir. Essa é bacana, viver muito melhor do que existir. Foi eu mesma que inventei as duas. Talvez eu diria assim... aquilo que você mais ama é a sua maior fonte de sofrimento até que você aprenda a deixar ir. Porque só quem não tem medo de perder vive plenamente. Uau! Forte, hein? Só quem não tem medo de perder vive plenamente. Gostei. É bem isso. Ainda bem que isso vai ficar gravado. Eu resumiria assim. Eu acho que foi isso que a vida trouxe pra mim. Maravilhoso. Basicamente isso. Amiga, eu amei! Vontade de ficar aqui falando com você pra sempre. Tem muita coisa, a gente tem que marcar outro podcast pra gente continuar. Pra poder continuar o papo. Gente, essa foi a Paty, maravilhosa, linda. Então, sigam, comentem, deixem aqui o carinho de vocês. Qual o seu arroba? MS, né, de Miss, Paty com Y, Lima. MS, Paty com Y, Lima. Lima, arroba... Não, mentira. Esse é o arroba. Então, já é o Instagram dela, a gente segue ela é maravilhosa, cada conteúdo lindo. E segunda a gente usa verde, né? Segundas usamos verde pra gente trazer a energia. Dia do chakra cardíaco bombando, do amor, do afeto, da prosperidade, da energia positiva. Segunda-feira. Da energia feminina, Segundas né? usamos verde, quartas usamos rosa. O rosa eu acho que eu vou ficar devendo. O rosa eu vejo que a maioria das pessoas fica... Eu falo, gente, bota só um pouquinho, só pra... Vamos ver amanhã. Trazer o seu feminino, entendeu? Vamos significar isso aí. Maravilhoso. Então, gente, me sigam também pra ver se amanhã eu vou estar de rosa, tá bom? Beijo, amiga. Obrigada. Foi lindo. Tchau, gente. Até a próxima.